Olá empreendedora, tudo bem? Seguinte, eu vou compartilhar com vocês alguns resultados do nosso fechamento empresarial da Borelli Academy em 2024. Essa aqui é uma parte do Market Hunt, que é o nosso sistema de gestão empresarial, é a parte onde a gente avalia a performance do gestor. Então, o Market Hunt ele é um sistema de gestão empresarial e marketing para pequenos negócios. Ele tem várias etapas de inclusão de dados e o sistema acaba fazendo aí o trabalho das exatas, né? Que é transformar a parte qualitativa em quantitativa. Existem os lugares onde se alimenta e esses pontos aqui que eu vou compartilhar, ele é já uma ação do próprio sistema, ou seja, ele que faz a quantificação e aí a gente separa em formas de visualização de dados. Então tem a parte onde a gente visualiza o mercado como um todo, a gente visualiza o nosso processo de venda e a gente consegue avaliar a nossa performance para o gestor. E hoje eu me disponibilizo em compartilhar apenas essa parte performance do gestor para você, por exemplo, ter uma ideia de como que se planejaria então fazer um planejamento estratégico, a importância de se ter a gestão de dados, isso interfere num planejamento estratégico, porque se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, com base no que está acontecendo de verdade no seu cenário empresarial, você consegue definir os próximos passos. Então, como que eu defino quais passos eu vou dar, onde que eu tenho que focar? Eu verifico primeiro mês a mês, né, com a gestão, principalmente o Market Hunt, ele auxilia nisso, mês a mês, uma gestão mês a mês, para você não ver isso só no final do ano. Mas o final do ano ele mostra o que? Um aglomerado, né? Um conglomerado de dados que é tipo assim, olha, é isso aqui. Mas se você melhorar esses pontos, então qual que é a lógica que eu adotei aqui no sistema, por exemplo? Isso aqui lembra bastante uma planilha, né? Até porque a gente estrutura de uma forma que seja fácil de visualizar, inclusive para quem utiliza, o cliente que faz o uso também dessa ferramenta, para ele facilita muito. Então a gente opta por usar como se fosse parecido até um pouco aí com o Excel, mas não tem nada de Excel aqui, você não precisa inclusive saber nada de Excel para usar o Market Hunt. Bom, como que a gente estrutura? Como que eu fiz essa divisão? Eu quero saber, por exemplo, como que foi a minha performance sendo dona do negócio. Essa é a visão que eu trago neste ponto. Por quê? Porque quando você é individual, por exemplo, você fazendo gestão empresarial, você aumenta seu poder de realização. E se você não mede isso, você não consegue avançar, inclusive na hora de delegar, na hora de terceirizar. Então, se você não tem uma performance com o que você tem, tendo pessoas na equipe, tende a reproduzir o mesmo hábito. Então, eu separei de uma forma que eu consigo ver os blocos de dados para que eu possa analisar. E aí eu tenho aqui uma ação imediata. Isso aqui eu faço mês a mês. Então, de um mês para o outro eu vou corrigindo, mas quando a gente chega assim no final do ano, é o momento de você olha para o todo. No todo, o que você pode fazer? Então, por exemplo, essa primeira categoria está me dizendo o seguinte, ó, é a performance de lucratividade do negócio no mercado. Negócio existe porque pessoas existem e negócios precisam faturar. Então, aí a gente tem aqui a divisão que é o seguinte, ó, quanto por cento a empresa está faturando com base na meta. Então, em 2024, eu alcancei 95% do que eu tinha definido como meta. Então, por isso que ele está verde, porque sempre que está acima de 80%, neste caso aqui ele fica verde. Então, legal, aqui eu tive um ponto bom. Só que então, quanto que eu ainda precisaria melhorar? Ou seja, indicador do Kaizen, 5%. E aí, quanto por cento neste momento tem em caixa? Ou seja, o quanto por cento sua empresa terminou com lucratividade? Porque lucro é dinheiro em caixa. E neste momento está 0%, ou seja, o que tem não corresponde a nenhum por cento. Eu termino o ano sem dinheiro em caixa, tá? Ou seja, no resumo da ópera, neste ponto, a performance está 0%, porque neste caso eu preciso ter que começar a ter lucro, né? Então, mesmo faturando e tendo que melhorar poucos pontos no processo como um todo, não está ficando dinheiro em caixa no final, né, do todo, tá? Isso porque, e aí certamente você tem que avaliar.
E aí você começa a fazer pergunta, é onde você coloca aqui como ação imediata, que no caso seria uma ação, por exemplo, já pensando no planejamento estratégico. Então, primeira coisa é ter que aumentar o faturamento, isso é fato. Porque aí você fala, tá, é só aumentar o faturamento? Não. Eu também tenho que olhar, por exemplo, os custos fixos. E no nosso caso, os custos fixos eles são baixos. Aí, no caso, inclusive em 2025, ele vai aumentar o custo fixo, porque a gente vai ter que introduzir mais dois fornecedores. Então, esse custo ele vai elevar. Então, só que o problema aqui não é a questão da gestão financeira. Aumentar o faturamento tem que acontecer, mas o que que a gente fez com o lucro? A empresa não lucrou? Sim, ela vem lucrando, só que o lucro foi totalmente reinvestido. Então, hoje o lucro ele fica, mas ele vaza, né? Só que eu posso fazer uma correção aqui, que foi algo que inclusive eu mudei na gestão, uma forma de ver. Eu vou começar a, vamos dizer assim, a manter, né, um capital de giro até atingir 30%. Então eu posso reinvestir, mas a outra parte tem que ficar como reserva, né? Não usar 100% do lucro, porque senão sempre o caixa fica zerado. Mas ter no mínimo ali 30%, então eu vou ter que melhorar aqui é comportamental. Com o que tem dá para fazer, e aí é uma questão de comportamento mesmo, tá? É uma questão de gestão mesmo da minha parte. Mas eu já defini que então aqui eu tenho que manter no mínimo 30% de capital para capital de giro em relação ao que eu tenho que ter em caixa. E aí eu vou criando aos poucos e reinvestindo o restante. Isso aqui dá para fazer e é algo que, tipo, ó, coloco isso aqui em foco. Então percebe quando a gente avalia, tipo, aonde que eu, beleza, isso aqui já tá bom, mas tem que melhorar, né? Porque melhorando aqui, melhora aqui embaixo. Só que nem sempre só melhorar aqui. Às vezes a gente acha, não, é só faturar mais, só faturar mais. Tá, mas quanto você fatura? O que que você faz com esse dinheiro? Ele vai custear aqui a parte, o custo fixo. Tá ficando dinheiro em caixa, o que você tá fazendo com ele? Então, existe uma cascata, né? Na sequência depois do faturamento. Mas ok, esse ponto aqui agora eu tô mais consciente. O segundo ponto que eu avalio é aí é comportamental, a estratégia interna. Quanto de amor você tem no negócio? Aqui no Marketing Hunt a gente consegue medir. Existe um lugar onde você avalia como que está o seu amor em relação àquilo que você faz. Nossa, amor? Para que isso? Porque senão você não mantém. Empreender é bem desafiante. Se você não manter o seu amor aquilo que você faz, fica fragilizado. Então, aqui está 100%, eu me dou parabéns. Só que existem algumas questões de ordem. Então, se eu não tiver alguns pontos de ordem com aquilo que eu faço, eu consigo avaliar isso e o meu tá 100%, então parabéns. Mas onde que está o gap aqui então? Apesar que no todo, lembra que eu falei que acima de 80 ele fica verde? Tá 85% a minha performance interna como gestora. Mas eu preciso melhorar a parte do progresso, porque essa parte do progresso existe conhecimentos que me faltam e mão de obra que me falta. Então aqui eu tenho que delegar. Para eu poder progredir, eu preciso introduzir, no meu caso, no meu cenário, pessoas, tá? Então, senão fico muito amor, muita ordem, mas não progride. E aí, olha a consequência disso. Aqui é questão do lucro. Então, uma coisa leva a outra, tá vendo? Então, para que eu possa lucrar mais, eu vou ter que colocar mais capital intelectual aqui no meu negócio. Qualidade da entrega. Ok, então, independente disso, daquilo que eu estou fazendo, a gestão da entrega tá ok, ou seja, eu estou entregando dentro de um processo organizado e até o momento está em 92%, só falta uma solução ser entregue, porque daí depende de logística, que é no caso, o único produto físico que nós temos é uma agenda e falta a entrega de uma agenda para um cliente. A pós-venda aqui, tá vendo? Eu já estou com gap, porque algumas soluções terminaram em dezembro e eu não fiz pós-venda, então eu posso resolver isso, corrigir isso, que eu vou. E aí tem clientes de férias e tal, então na verdade estou avaliando se eu corrijo isso ou como que eu posso melhorar isso para o próximo ano, para isso aqui não acontecer de novo, tá? Net Promote Score está em 100%, então parabéns, ok. E a questão de saída, o churn está em 6%. Então, os dois pontos negativos aqui, ou melhor, oportunidade de melhoria,
tá em eu melhorar como que eu vou fazer isso quando as soluções terminam em dezembro, porque, por exemplo, tem acessos que terminam dia 31/12. Então eu finalizo, o calendário vira, a gestão zera e aí eu vou fazer retroativo. Então eu fiquei na dúvida, tipo, isso aqui eu tenho que pensar melhor como que eu vou fazer isso aqui, para ele ficar mais fluido, tá? Ou faço antes, ou não sei. Então eu vou repensar isso aqui. Então, na verdade, eu vou repensar. Não vou nem realizar, preciso pensar. Agora, o churn, eu já tinha feito ano passado uma avaliação maior. Inclusive, tem um artigo no nosso blog falando sobre churn, porque eu acabei fazendo um mergulho, fiz diversas melhorias, mas aqui para mim claramente que o meu ICP está errado, o meu público-alvo. Eu ainda não estou calibrada em acertar o público-alvo, que é o que eu tendo a fazer agora em 2025. Melhorar isso aqui, até porque a gente vai ter agora uma margem maior de pessoas para poder ter essa avaliação. Só que no momento, com o que a gente tem, tá em 6%, tá bom. O mínimo, o aceitável é 5%, então 1% acima, só que ainda não tá legal. Senão tende a gerar muito saída quando você não atinge o cliente ideal, tá? Mas na qualidade da entrega tem 84%. Agora, qualidade dos clientes. Então, esse ponto aqui é como se ele abrisse, né? Então, eu tenho aqui a curva ABC e D, que a gente colocou como ex-clientes, por exemplo, pessoas que não contribuíram financeiramente de alguma forma ou que você não quer ter mais relacionamento, inclusive. Os bons clientes, no meu caso aqui, são clientes pontuais, são pessoas que comprou uma vez, depois não comprou por algum motivo. Clientes B são os clientes de recorrência. E aí, a porcentagem. Por que aqui está azul? Porque ele está mostrando quanto por cento eu tenho de cada um. Então, no caso aqui, ele é um indicador fixo. Ele vai mostrar assim, ó, ele não tem variação, se está bom, se está ruim. Ele está mostrando um cenário, diferente do verde e do vermelho. O verde e o vermelho, ele mostra assim, ó, acima de 80% tá ok, abaixo precisa melhorar. Agora aqui ele está mostrando um cenário. Então, eu que vou definir para onde eu vou. Então, ele não tem assim bom ou ruim, é o que é neste momento, né? Então, mas a qualidade, e aí assim, tá? Não tenho nenhum hoje clientes que eu considero daí dentro de consultoria, soluções de ticket alto, recorrência, alguma coisa do tipo. Então, tem que prospectar clientes deste nível aqui. Então, esse aqui é um ponto, uma ação que tem que ser feita específica. Com os clientes que eu já tenho de recorrência, criar premiações no Summit, que é um evento de final de ano, que então eu vou mexer aqui. Ou seja, com o que tem melhora, com o que não tem, faz uma ação para ir à frente. Agora, com os bons clientes, começar a adotar newsletter, né? Aí são ações de inbound marketing para que as pessoas elas possam saber das outras soluções e subir. Então, a gente tende a mexer principalmente com os clientes Cs para eles se transformarem em B e depois tem como medir isso, né? E também, e eu coloquei que não sei, porque os clientes D a gente provavelmente vai fazer a mesma ação com os clientes Cs, mas eu ainda quero dar uma estudada. E, gente, você tem que ser sincero quando você não sabe sobre alguma coisa. Você fala, não sei o que fazer nesse ponto aqui. Então, eu preciso pesquisar, vou ter que ir atrás. De qualquer maneira, no geral, no resumo, né, da ópera, a qualidade dos clientes está em 27%. Tá abaixo de 30%. Então, tipo assim, tá abaixo com certeza de 80%, mas eu considero que começa a ficar um cenário bom nas coisas quando começa a atingir 30%. Estamos quase lá. Então, tem bastante trabalho em 2025 neste ponto aqui, tá? Indicações do ano passado para esse melhorou, porque ano passado foi zero, esse ano subiu para 20%, mas ainda precisa melhorar, criar aqui um processo de pontuações e premiações. Isso aqui eu ainda vou ter que estruturar. Então, assim, ó, perceba, apesar de você ter os indicadores, você vem fazendo um filtro. Na verdade, você vem passando um pente fino, porque tem ações que são imediatas, agora tem ações que são estruturais, tem ações que ainda precisa nascer projetos, mas se você não mede, você não sabe onde que eu foco, qual que é o momento, né? Então, por exemplo, essas indicações, elas estão vindo de uma forma mais orgânica. Só que eu posso criar uma ação mais estratégica aqui e aumentar isso aqui. Então, no momento, é essa porcentagem, porém, vamos melhorar aqui. Poder de conversão.
Aí aqui a gente mede tanto a sua conversão do lead, então é sempre uma média, né? Essa performance aqui é uma média desses pontos aqui. Então, em relação ao poder de conversão, sim lead, hoje a gente tem aqui o indicador de que foi convertido esse ano, ou seja, o lead ele tinha uma intenção de se tornar cliente, ele demonstrou algum interesse, mas se eu não fizesse nada, ia ser zero. O que foi feito fez com que 26% das pessoas que estavam na base andasse, virassem cliente. Ok, legal. Na prospecção, que daí tem gente que em lead, às vezes o informativo resolve, né? O lead ele tem uma intenção, mas tem gente que você precisa chamar para prospecção e aí você vai conversar com essa pessoa. E aí você vai gastar um tempo maior. Então tem gente que aqui já vira, mas tem gente que precisa vir para cá. Então teve 33%. A performance em orçamentos, 48%, ou seja, dos orçamentos que foram solicitados, né, que não são tomadas de decisão imediata, eu considero aí no meu negócio que, tipo, ó, tá um time, feito uma avaliação, mas não foi finalizado. No geral, o poder de conversão está em 36%. Lembra que eu falei que 30% é um indicador bom? Tá bom, né? Mas dá para melhorar. Por quê? Porque a gente vai para o digital, inclusive. Vai fazer muito mais ações no digital. Então, eu vou precisar adotar um comercial. Aí sim já é o ponto que fica muito claro. Olha, ainda consigo melhorar? Sim, eu consigo melhorar minha performance em aprendizado. Eu posso aprender mais sobre vendas, sobre negociação. E sim, todo empreendedor dono de negócio precisa aumentar seu poder aí de capital intelectual. Até porque na hora que você tiver o comercial, você precisa ter um olhar, né? Mas aqui eu já vou ter que estender um pouco mais. Movimentos no mercado offline. Então, assim, existe o mercado no online e no offline. Fora da internet e na internet, mesmo que no seu caso a entrega seja online como o nosso. Então, no geral, eu tenho que ter aqui minhas varinhas de pescar, que são minhas ferramentas, os canais e os movimentos que eu faço no mercado. No geral, está em 60%. Então, nas várias são as ferramentas ali que eu utilizo, né, como uma apresentação, alguma coisa do tipo, eu só preciso melhorar. Então, aqui tem um Kaizen do que eu tenho. Dos rios, aí eu tenho que aumentar a presença. Então, aqui também já vai exigir a contratação de uma mão de obra para isso, provavelmente, porque, por exemplo, principalmente na hora de gerar conteúdo, né? A gente tem uma gestão de inbound marketing que faz toda a parte estratégica da criação de conteúdo, mas na hora de executar isso como um criativo, uma copy, isso daí exige um pouco mais de conhecimento. Então, de repente, cabe a partir de agora um profissional para isso. E aí você precisa de caixa. Então, assim, eu preciso, tá, mas aqui, ó, esse ponto aqui impede às vezes você de avançar. Então, isso aqui, por isso que ele acaba sempre ficando aqui em cima. Porque se você gerencia isso bem, você consegue investir em mão de obra, em parcerias, alguma coisa do tipo, né? Enfim. E aí, no resumo de toda essa parte, ou seja, isso aqui é a realidade, né? Então, na nossa realidade, esse é o nosso cenário. Só que se eu pretendo, conforme a empresa ela vai avançando, é como se fosse um jogo. Você está aqui no nível 1. A gente está indo, por exemplo, no nível 3. Então, a gente tem 3 níveis de jogos para quando você é um pequeno negócio. O nível 1 é onde a gente consegue, com gestão, melhorar nossa performance. É isso que a gente vende. Então, hoje a gente não é um nível 1, a gente já está indo para um nível 3. E esse nível 3, ele é literalmente as ações em massa no digital. E aí eu já consigo ter uma ideia de como vai ser minha performance indo para lá. Então, atualmente, no geral, a tendência é de estar em 59% de performance. Quais são os pontos que eu tenho que melhorar? Então, os canais têm que melhorar, certamente, porque né, ele traz esse ponto aqui, mas no geral, os rios, os canais mesmo, para pescar, você tem o que pescar. A sua performance está em 85%, a qualidade da entrega está em 84%. Então, onde que eu tenho que melhorar para poder realmente ter mais poder no digital? Qualidade dos clientes, e isso a gente vai fazer meio que na prática, né?
Então, tem que melhorar a qualidade dos clientes, senão o que eu já faço aqui tendo a fazer lá. Então, aqui eu preciso melhorar minha mentalidade, aceitar em, de repente, fazer algumas ações que eu não estou habituada a fazer e testar, né? Potencial de indicação aumentar, então isso aqui também, porque você vai vir cliente, provavelmente um cliente traz outro cliente, você já tem uma qualidade que atualmente está boa, tem que manter, então uma coisa pode levar a outra. E potencial de conversão, porque vai vir mais pessoas. Como que está seu potencial de conversão hoje? Ah, tá razoável, tá bom, mas não tá ótimo. Então, o que que você tem que fazer? E aí eu coloquei aqui melhorar a descrição dos canais, terceirizar equipes, o ponto que nos cabe muito bem, ok, mas sempre Kaizen, né? Ó, jogar mais alto, então de repente tá jogando muito baixo, o seu nível mudou, o nível de cliente muda também, e às vezes você está em outro nível, mas você está mantendo o nível anterior de clientes, isso faz com que é uma questão de mentalidade, né? Esse aqui é um programa interno que a gente tem, focar no hub, melhorar a copy, contratar um comercial. Então, ou seja, eu tenho aqui na mão uma direção para ir para um nível 3 aí do meu negócio. E aí eu te pergunto, eu estou compartilhando aqui algo que é nosso, porque a gente faz a gestão do nosso negócio. Hoje a nossa empresa está como microempreendedor individual, está no MEI, está indo para o ME. E o ME essa diferença é de classificação tributária, mas também de faturamento, de poder de faturar. Se aumenta seu poder de faturamento, também aumenta suas responsabilidades fiscais. E ok, é aquilo lá, aceita que dói menos. A pergunta é: o que é que está na sua mão? Você está fazendo? E se você não faz a gestão empresarial e marketing, né? Porque essa aqui é uma gestão inclinada para você ganhar o mercado. Se você não tem os seus dados claros, você começa a tirar para todos os lados. E aí você não é assertivo. Tendo já é desafiante, imagina não ter. Então, esses aqui são os nossos dados, vamos dizer assim, mínimos, mínimos, mínimos e necessários, mas ele já mostra um cenário macro, tá? Ele já mostra um cenário macro. Então, como que você que é individual, você que está mesmo que seja MME ou até EPP, porque tem empresas às vezes que ela já tem um porte, tem até colaborador, mas ela não tem nem os indicadores mínimos para ela poder tomar uma decisão assertiva. E se você não corrige isso, você sempre fica navegando às cegas e aí você não sabe para onde você está indo. Tudo é bom. Tudo é muito bom quando você não sabe o que precisa ser feito. Então tudo fica bom. Mas daí se tudo é bom, o que é ótimo? E aí você precisa ter a clareza, né? Então esse aqui é só um compartilhar, porque eu acabei de fazer o nosso fechamento e agora eu vou montar o planejamento estratégico certeiro, né? A gente já tem previamente, mas eu só vou dar uma lapidada porque hoje é dia 27 de dezembro e 2025 tá aí. Então, se você sabe onde você tá, para onde você tem que ir, você faz o que precisa ser feito. Ponto. Depois você vai só aumentando a dose. Então, convido você a conhecer o Market Hunt, clica aí na descrição do vídeo para pelo menos conhecer a nossa proposta, porque é isso que vai mudar o cenário de muitos negócios. A gente está começando a pisar no digital. Então, a partir de agora, a gente começa a se tornar público para as pessoas. Não é só isso aqui não é só software. Não exige mentalidade, habilidade e ferramenta. O software ele é ferramenta, mas a gente não vende software. A gente vende uma transformação, que é você que é empreendedor se transformar em gestor no seu próprio negócio, com dados claros e seguir em frente. Bora lá? Bora junto? Até 2025.